Olá pessoal, eu sou o Celso da Mecânica Avançada e essa é a nossa 7ª aula do nosso treinamento de injeção eletrônica direta. Hoje nós vamos falar sobre bico injetor. Segue a vinheta. Gente, o bico injetor com injeção direta, ele é um bico mais parrudo, é um bico mais forte. Ah, mas por que ele é um bico mais forte, Celso? Porque ele trabalha com uma alta pressão. Diferente dos sistemas com injeção indireta, que usavam um bico igual esse aqui, ó. Você lembra desse bico aqui? Quem nunca quebrou esse conector desse bico? No Palio, no Gol, meu Deus do céu, acho que eu já quebrei uns par dele, principalmente quando saiu. É muito fraquinho, muito molinho, né? Só que o que acontece, gente? Esse bico, ele funciona com uma pressão no máximo até 4,5 bar, certo? E essa pressão ela é constante, ela não é oscilante. Já o bico com injeção direta, ele trabalha com uma pressão de 40 a 250 bar, dependendo do tipo de carro que você for mexer. Mas vamos entender a dinâmica do bico. Quando eu tenho um bico de injeção indireta, eu tenho um bico mais simples. Eu tenho um bico assim, que não tem muita tecnologia, né? Ele é um bico que a gente consegue entender bem fácil o seu funcionamento. Eu vou até mostrar para você aqui, ó. Deixa eu baixar essa imagem aqui. Ó, bom, se você está seguindo essas aulas, tá? Você já viu a minha dinâmica nas aulas passadas e eu falei sobre todo o sistema, né? Sobre a construção do sistema com injeção direta, e você sabe que o bico injetor vai ligado a um tubo distribuidor e o bico vai ligado diretamente no motor, quando é injeção direta. Quando é injeção indireta, que nem é o caso desse que a gente está falando aqui, ele vai ligado antes da válvula de admissão, então ele não precisa de uma alta pressão. O que vai acontecer aqui, gente? Ó, presta atenção. No bico indireto, que é esse aqui, é muito simples. Nós temos aqui o que? A gente tem aqui, ó, tá falando aqui, ó, o O-ring, né, que é o anelzinho que a gente troca, um filtrinho, que também é legal você trocar esse filtrinho quando você faz uma limpeza de bico. Conector elétrico, aqui tem as bobinas eletromagnéticas, tá? Aí tem um magneto que vai na agulha e a agulha, né, gente? E junto a essa agulha nós temos também a mola, né, que é uma mola de recuperação. E na ponta aqui tem a válvula. O que acontece? Quando chega positivo e negativo aqui, o bico é acionado, como se fosse uma lâmpada. Chegou positivo e negativo, ele aciona, né? Então essa bobina é energizada e a agulha, pum, ela sobe. Quando a agulha sobe, o combustível que já está aqui dentro, o que ele faz? Ele é pulverizado para dentro do motor. E aí quando sai a energia elétrica, essa mola, a spring, a mola de recuperação que a gente chama, ela faz o elemento pistão, o elemento agulha voltar para o seu estado de repouso lá na sua sede. O que acontece muito no bico com injeção indireta? Essa sede aqui, ó, tá? Ela, como a pressão é uma pressão mais baixa, existe uma vulnerabilidade de parar sujeira aqui. E essa sujeira, ela existe, principalmente se o carro for um carro a etanol ou a álcool, né? Na minha época era álcool, né? Na época do povo agora é etanol. Então, o que acontece? Cria-se uma goma aqui e esse bico ele começa a injetar menos combustível, tá? Por quê? Porque a agulha ela tem um tempo de abertura que a gente chama de tempo de injeção, tá? E esse tempo de abertura ele fica com uma passagem menor, consequentemente joga menos combustível, o carro falha, o carro fica meio esquisito para sair. Então é importantíssimo, né? Você que é reparador, fazer limpeza de bico com carro com injeção indireta. Presta atenção, com injeção indireta. Outra coisa que acontece, o bico com injeção indireta,
ele tem uma pressão que é esperada aqui para a agulha, certo? Se chegar uma pressão maior aqui, o que vai acontecer? O eletromagnético aqui, as bobinas eletromagnéticas, elas não vão conseguir acionar o bico. Então, de repente, você está com um carro lá, sei lá, um carro turbo, sei lá, alguma coisa que você quer que injeta mais combustível para o carro andar mais. Aí você vai lá, coloca uma bomba de 8 bar e coloca um regulador de pressão e, né, coxa ele para ele, em vez de dar 4 bar, dar 6, 7 bar. O que vai acontecer? Você tem uma grande chance de travar esse bico muito rapidamente ou até instantaneamente. Tá? E aí ele não aguenta, ele não é feito para isso. Tá? Então passou de, sei lá, 6, 7 bar, ele já começa, a agulha já não tem mais, a bobina já não tem mais força de acionar essa agulha, né? Esse elemento agulha. Então por isso que ele tem a sua pressão baixa, né? De 4 bar e meio, 3 bar e meio, né? Dependendo do carro. E ele funciona dessa forma. E outra coisa que também acontece muito é essa sujeira que fica aqui na sede, não deixa a agulha vedar. Aí ele não deixa a agulha vedar e fica dando gotejamento. Por isso que lá na máquina de limpa-bico a gente tem lá a função de estanqueidade, né? Você coloca lá 4, 5 bar e aperta o play lá, né? E fica lá 1 minuto esperando para ver se ela não vai dar não vai gotejar. Então isso aí é bem interessante. Então é importante a gente fazer esse trabalho de fazer a manutenção. Aqui embaixo, gente, ó, eu tenho uma imagem dele funcionando, ó. Então aqui, foi muito. Então aqui, ó, ele tá com combustível aqui sob pressão e aqui foi acionado, ó, a bobina, né? As bobininhas eletromagnéticas, elas foram acionadas e aí a agulha, ela subiu, né? Como se fosse um relé, como se fosse uma válvula eletromagnética ou um próprio bico injetor. Mas você vê uma construção muito simples. Só que daí vem quem? Aí vem a injeção direta. O bico com injeção direta, gente, ele usa uma dinâmica de construção parecida com essa, tá? Parecida com essa. Só que ele tem mais componente, é um bico que precisa suportar até 250 bar. Então, se você imagina, se esse aqui com 8 bar, ele já não abre mais, tá? Você imagina ele ter que abrir com 250 bar. Então a construção dele é diferente, tá? Eu até tenho aqui a construção dele aqui embaixo. A carinha dele, né? Mais ou menos parecido com esse. Tem vários modelos, um diferente daqui, outro dali, mas a grosso modo ele se parece muito com isso. Ele tem aqui um corpo mais comprido, porque eu falei nas outras aulas, né? Se você não assistiu às outras aulas, assiste. E não esquece de se inscrever no nosso canal e dar o like, ajuda o canal Mecânica Avançada. Vai lá, corre o dedinho aí para baixo, dá um like no nosso vídeo. E né, passa para os amigos para se inscrever no nosso canal, para deixar o nosso canal, para fazer com que o nosso canal cresça e a gente faça mais e mais e sempre mais conteúdo para ajudar você, reparador, que de repente precisa de informação e você sabe que informação hoje custa caro e a Mecânica Avançada está trazendo alguns treinamentos, né, que você tem no meu canal sem custo e para quê? Para poder realmente ajudar o reparador. E lógico, se você gostou, se você estiver interessado em um treinamento sobre só osciloscópio, nós temos o nosso EAD também, tá? Esse EAD é um EAD de 11 horas e meia, onde tem 40 aulas que, se você quer entrar para o diagnóstico avançado com osciloscópio, é muito interessante. Mas vamos dar sequência. Então, como eu falei já nas aulas passadas, o bico com injeção indireta, ele vai antes da válvula. E o bico com injeção direta, ele vai na câmara de combustão, tá? Então, ele vai lá dentro da câmara de combustão. Então, você imagina o seguinte: o motor, o pistão, ele está funcionando, né? Quando ele comprime, tá? Quando ele comprime, aqui na câmara de combustão fica a compressão do motor, 180 PSI, 200 PSI, 220 PSI, depende do motor. Então o bico ele tem que ser, né, a injeção do bico tem que ser maior que essa pressão, que a gente chama de compressão, né?
Porque se não for maior que essa compressão, ele vai voltar para trás. Na hora que a agulha abrir, a compressão vai entrar para dentro do bico. A força da pressão vai ganhar quem é mais forte. Então, por isso que o bico tem que ter uma pressão maior. Para quê? Para ele conseguir vencer essa barreira da compressão e fazer uma injeção de combustível massa. Fazer uma injeção com partículas do combustível, do etanol, da gasolina, praticamente atomizados, né? Bem pequeno, com formato de gotículas, e de forma que quando começa a dar essa compressão, porque quando você tem uma compressão no motor, gente, você está espremendo as moléculas do oxigênio. Então ela vai, conforme você vai espremendo ela vai se aquecendo. Isso é normal. Se você duvida disso, pega qualquer coisa aí, sei lá, um plástico, coloca na morsa e vai apertando ele. Conforme você vai apertando ele vai esquentando. Por quê? Porque as moléculas elas estão se comprimindo. Então ela vai se aquecendo, porque a molécula está mexendo, né? Lá o elétron, o próton, o nêutron, né? Ele está lá, o próton está se mexendo. Não, quem que roda mesmo? O nêutron fica parado, o próton fica girando. Não, o próton e o nêutron fica parado e o elétron fica girando. Nossa, faz tempo que eu não falo disso, hein? Mas enfim, só para a gente lembrar. E aqui é a mesma coisa, a molécula tá quente. A hora que chegou a injeção de combustível, a injeção de combustível, como também espremeu, ela já está entrando com uma alta temperatura. Mais a alta temperatura da combustão, da compressão, o que acontece? Essas gotículas que estão praticamente atomizadas, elas viram fumaça. Elas entram para o estado gasoso. E entrou para o estado gasoso, meu querido, ele explode, o carro pega, o carro funciona. Então, tem que sempre estar no estado gasoso. Só que assim, né? Essa é a dinâmica. Mas lembra que lá no outro bico, com 8 bar já não funciona. E aqui como é que funciona com 250? Existem algumas estratégias. Esse aqui é o bico, tá? Então, a gente já consegue ver que ele tem mais tecnologia, né? A gente tem que ter, né? Mas a dinâmica é a mesma, tá? A dinâmica de funcionamento é a mesma. Ele funciona com uma bobina indutora também, né? Lá é uma bobina eletromagnética, aqui é uma bobina indutora. E essa bobina indutora, ela é muito mais forte. O bico injetor, injeção direta, ele trabalha com uma alta tensão, tá? E essa alta tensão, gente, ela tem que ser mais alta para poder acionar o bico. Lá no bico injeção direta é 12 volts. Aqui é em torno de pelo menos 40, de 40 a 80 volts, dependendo do bico. Então esse funcionamento dessa agulha, esse funcionamento dessa bobina já começa a partir de 60 volts, ou de 40 volts. Então dependendo dependendo do bico, 40 a 80. E esses 40, essa tensão alta é para quê? É para poder fazer o deslocamento da agulha. Essa agulha que vocês estão vendo aqui, ó. Por quê? Porque essa agulha, esse bico, ele está recebendo uma pressão de 40 a 250 bar. Vamos colocar 100 bar? Vamos colocar 150 bar. Então está recebendo 150 bar ali em cima dele. E 150 bar é 150 kg. Então é uma pressão muito alta, tá? Mas muito alta mesmo. Então a tensão tem que chegar a uma tensão bem mais alta aqui no bico injetor. Para quê? Para ele poder para ele poder movimentar essa agulha, tá? Então movimentou a agulha, ele funciona. Limpar bico com injeção direta não é legal, tá? Por quê? Porque o bico injeção direta, ele trabalha com uma pressão altíssima. Então é muito, muito difícil parar uma sujeira ali. Quando para uma sujeira ali, ou quando quando para alguma sujeira grande, de repente, sei lá, passa de repente pelo filtro, alguma coisa maior, e trava. Quando ele trava, gente, ele trava de verdade. Aí fica injetando direto combustível, tá? Mas aí você já percebe na hora o problema. Se for essa sujeira, talvez nem gere código de falha. Aí quando você tira o bico fora, o simples fato de você pegar um bico de ar e colocar ele aqui e injetar ar nele, você já vai ver que vai passar direto o ar. E aí ele está com defeito, ele está aberto, está estourado, tem que trocar, tá? Agora, se você injetou o ar que ele está vedando,
às vezes você coloca na máquina de limpar bico e você acaba queimando o bico, tá? Então, uma dica minha, limpe bico de carro com injeção indireta. Não limpem bico de carros com injeção direta. Eu tenho vários casos de vários amigos que foram fazer isso e acabou queimando 4 bicos. Por quê? Porque a máquina que ele tinha, ela não tinha o sinal preparado para o bico, porque não é o mesmo sinal. É um bico que trabalha com sinal PWM, é um bico que trabalha com uma tensão mais alta, é um bico que trabalha muitas vezes com tensão alternada. E aí você coloca numa máquina comum e aí ele vai funcionar o bico, mas ele está funcionando o bico de maneira incorreta. Uma máquina que presta para fazer todos os testes, gente, é muito caro. É, sei lá, 150 mil reais. Só que daí ela sim está preparada para fazer todos os acionamentos. Agora, quando você pega uma máquina que te custa aí, sei lá, 1.500 reais e fala que é para injeção direta, eu acho bom se cuidar, tá? Mas assim, fica a dica do que? Limpe bico só de carro com injeção indireta, tá? Não vai mexer com isso aqui, que é dor de cabeça. Outra coisa, se você tá com um scanner e o scanner deu defeito de bico injetor, gente, nunca pense em tentar pôr esse bico na máquina para recuperar ele. Compra outro, tá? Não faça isso. Já, você vê que interessante, já no bico com injeção indireta, a gente põe na máquina, né, e funciona, a máquina é perfeita, né, todas as marcas são bacanas, você coloca lá, ela funciona, o bico muitas das vezes volta a funcionar, a gente consegue ganhar uma grana massa, mas nesse caso aqui não é bacana, não é legal, tá? Então fica a dica. E outra coisa, gente, aqui ele tem um anel de Teflon, e esse anel de Teflon, quando você remove o bico, o certo é você substituir ele. E tem que ter uma ferramenta para fazer esse trabalho. E se você não troca ele, você corre um grande risco de começar a vazar compressão por ali. Porque o bico, a única coisa que segura a compressão é esse anel de Teflon, tá? A Ravem, se não me engano, a Ravem tem um kit bem legal de fazer esse trabalho. Eu não lembro o preço, mas na casa de 500 a 700 reais, 800 reais, não sei. Mas eu já tive, inclusive, é bem legal, tá? Então quem mexe sempre, tira cabeçote, não sei o que, mexe pra cá, mexe pra lá, é bacana ter essa ferramenta, tá, gente? Esse conjunto, esse kit de ferramenta. Depois... tá. Gente, deixa eu falar outra coisa pra vocês. Hoje vocês estão aprendendo tudo sobre bico injetores, hein, gente? Falando do bico injeção direta, falando do bico injeção direta. Agora deixa eu só comentar com vocês sobre o bico injeção diesel. Porque o bico injeção diesel, gente, ele trabalha com de 400 até 2.400 bar. Já tem caminhonete que trabalha com 2.400 bar. Aí você fala assim, pô, Celso, se esses coitados aqui, o bico com injeção direta, com 8 bar ele já está travando. Esse aqui, ele chega no máximo até 250 e, já está usando todas as estratégias. Como que o bico injeção diesel Common Rail consegue abrir a agulha com tanta pressão? Porque, 2.000 quilos é 2 toneladas de pressão, de peso. Então, o peso é muito grande. Só que acontece, gente, lá no bico injeção direta, eles usam uma, como é que é o nome? Uma teoria não, né? Na verdade não é teoria, é uma verdade, né? Eles usam uma estratégia de hidráulica, e essa estratégia de hidráulica, ela é muito legal. Chama, como é que é? Não é estratégia, é... Teoria dos vasos comunicantes, tá? Então essa teoria dos vasos comunicantes, ela é o seguinte, ela consegue fazer com que uma pressão um pouco menor acione uma pressão maior, como se fosse um relé, né? O que o relé faz, gente? O
que o relé faz? O relé, ele através de uma pequena energia, ele aciona uma grande energia. Não é assim que funciona o relé? Se você não sabe o que é um relé, assiste minha aula de relé. Acho que é a segunda ou terceira aula do nosso treinamento, que já foi que está aqui no YouTube, tá? Então, vou colocar aqui para você. Eu até deixei no jeito aqui para mostrar para vocês, ó. Aqui, ó. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Olha lá, gente. Ó, olha que interessante, ó. Aqui eu tenho todo o bico injetor com injeção diesel direta, que trabalha com 2.000, de 400 a 2.400 bar, tá? E aqui tá a agulha, ó. Aí você vai perceber que a agulha tá aqui, ó, e não tem nenhuma bobina aqui do lado. Não tem bobina aqui do lado. A bobina tá aqui em cima, ó, aqui no atuador solenoide, tá? Então aqui eu tenho um atuador. Aí, gente, aqui dentro, ó, eu tenho uma câmara de expansão e aqui eu tenho outra câmara. Essas câmaras, elas são do mesmo tamanho e elas se comunicam, por isso que usa a teoria dos vasos comunicantes. Elas estão se comunicando. Então, o que acontece na hidráulica? Quando chega a pressão aqui, ó, ele tem aqui, ó, conexão de alta pressão. Ah, outra coisa, ele tem uma conexão de alta e tem um retorno. Então tem uma entrada e uma saída. No bico injeção direta e indireta isso não existe, né? Ele só tem uma entrada. E aí, gente, olha só que massa, meu, isso aqui é muito fantástico, né? A engenharia é uma coisa, assim, muito legal, né? Essas teorias e tal. Aqui fica uma pressão. Vamos supor que esteja chegando aqui 2.000 bar. Se está chegando 2.000 bar aqui nessa tubulação, nessa câmara tem 2.000 bar e nessa câmara também tem 2.000 bar. Sendo assim, tudo vai ficar em equilíbrio. Ninguém vai ficar nem para lá e nem para cá. Por quê? Porque os vasos estão se comunicando com as mesmas pressões. Quando quer que o bico acione, o que ele faz? Ele abre um vaso comunicante. Então, na verdade, esse solenoide aqui, ele sobe, fazendo com que essa câmara, ela perca a pressão. Ela vai perder a pressão. E quando ela perde a pressão, essa outra câmara, ela ainda está com pressão. E o que ela faz? Ela joga a agulha para cima. Ela joga aqui a agulha do bico injetor para cima, fazendo com que injete o combustível dentro do motor. Tá? Então, é diferente o diesel, viu, gente? Tanto é que o bico com injeção direta combustível gasolina, ele não tem reparo ainda. Até hoje eu não vi ninguém que faz reparo nele. No injeção indireta eu já vi que tem um monte de gente que abre, troca o reparo e tal, né? Sendo que baixou tanto o preço, acho que nem compensa mais. Mas enfim, e o injeção direta não. É muito complexo, não compensa. Já o bico com injeção diesel, tem um monte de gente que faz reparo, que consegue trocar agulha, trocar solenoide, trocar assentamentos. Aqui é cheio de esferas, né, válvulas, entre outras coisas. Então os caras vão lá, desmonta, põe naquelas máquinas top e consegue fazer todos os testes. Esse sim consegue fazer funcionar, tá? Esse sim é uma máquina, na verdade não é nenhuma máquina de limpar bico, é uma máquina de teste e reparo de bico. Não, reparo não. Quem faz o reparo é o amigo que era bombista, né? Deixa eu tirar isso aqui daqui. Era o amigo que era bombista. Então ele põe na máquina, a máquina testa o bico. Aí se ele detecta um defeito, o que ele faz? Ele tira o bico fora, né? Com o seu entendimento, com o seu treinamento, ele já vai lá e faz o reparo. E aí ele põe na máquina de novo para ver se ficou bom. Mas não é uma máquina de limpar, porque é a mesma coisa. Não tem como ficar sujeira, porque é muito forte a pressão. Pode haver desgastes, principalmente no diesel, por causa de água, né? Ele cria desgaste, cria um monte de problema, mas assim, sujeira em si, só se o cara colocar combustível sujo, né? Ou o filtro estourar, só que daí estoura os 4 bicos, ou os 6 bicos, ou os 8 bicos, né? Sei lá quantos cilindros vai ter esse motor, ok? Mas só para vocês entenderem. E outra, a parte elétrica do bico, tanto com injeção direta quanto com injeção diesel, é muito parecido, gente, tá? O sinal deles é muito parecido. Lógico, quando usa solenoide com bobina, né? Quando a gente usa sistema piezoelétrico, aí o acionamento é diferente. Mas no caso com injeção direta, será tudo com bobina do tipo solenoide. Então o sinal vai ser muito parecido. Então por isso que eu falo que o mecânico, né, que mexe com um carro a gasolina, que mexe com um carro Otto e agora vai mexer com um carro com injeção direta,
ele não, é muito fácil para esse reparador partir para a linha diesel, tá? Porque se você já entende de injeção eletrônica a gasolina, injeção direta, e você já é bom nisso, às vezes chega a caminhonete na tua oficina e você manda embora, porque você fala, não sei mexer com injeção direta, ou com injeção diesel. Muito parecido, não tem segredo. Ah, Celso, mas eu queria fazer um curso. Eu tenho 16 aulas de injeção direta, de injeção diesel, nesse canal aqui mesmo. Só você pegar lá na nossa sequência, acho que tem até na playlist, e aí você vai conseguir verificar tudo isso aí. Outra coisa, gente, eu vou deixar disponível essas imagens no nosso grupo de Telegram. Então, se você não está no nosso grupo de Telegram ainda, eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo. Aí você clica lá e você vai direto para o Telegram e aí você vai ficar lá com a gente. Só que nesse grupo só eu falo, tá? Porque, eu acho que nós já estamos com 1.700 membros. Se todo mundo conversar, você imagina? Às vezes a gente com um grupo de 20, 30, a gente já não consegue acompanhar, né? Imagina com 1.000 e pouco. Então, por isso que eu não coloco nada. Se você quiser falar comigo, deixe os comentários aqui no vídeo do YouTube, tá? Ou pelo Facebook, ou pelo Instagram. O que mais nós temos é meio de como conseguir falar com a gente, tá? Vamos entender aqui o sinal do bico. Eu até deixei um sinalzinho pré-pronto aqui, gente. Ó, esse sinal aqui que eu deixei, deixa eu aumentar aqui. Esse sinalzinho que eu deixei aqui com o Nil, eu não vou pegar esse sinal não, esse sinal é esse aqui, ó. Esse sinal aqui é um sinal que o carro está em marcha lenta, tá? Então o que significa isso? Ó, como que é diferente, gente, como que é diferente. Chega aqui, ó, aqui tá chegando em torno aqui de 15 volts, né, que tá aqui, tá meio pequenininho, deixa eu aumentar mais. Sempre que daqui a pouco a gente vai lá pra prática, vai dar pra gente olhar melhor. Olha lá, ó, em torno de 16 volts aqui, tá chegando. Opa, não é essa a imagem que eu quero, essa aqui. Essa imagem aqui é uma imagem em marcha lenta, tá? Então, olha só, o sinal vem aqui, aí ele precisa abrir a válvula, ele precisa abrir a agulha. Então ele sobe a tensão. Para quanto, Celso? Aqui, ó, 61 volts, no caso desse bico do carro, desse Golf que a gente está mexendo. Subiu para 61 volts. Subiu, ó, aí aqui ele conseguiu deslocar o bico. Quando ele consegue deslocar o bico, tá? Ele chega aqui, esse segundo sinal, não falei para vocês, mas é o sinal de corrente. Eu vou mostrar para vocês também como que eu tô pegando esse sinal de corrente. Esse sinal aqui é o sinal de corrente, ó. Então aí a corrente, ela tá praticamente nula aqui, ó. Ela começa a subir, até chegar nesse ponto máximo, que é o ponto máximo de consumo de corrente. Por quê? Porque teve que deslocar a agulha. Aí ele mantém por um tempo esse consumo de corrente e mantém também um pulso de tensão, fazendo com que o bico injete combustível para dentro do motor. Isso em marcha lenta. Quando acelera, aí vem para esse aqui, ó. Aí vem para esse aqui, ó. Continua do mesmo jeito, exatamente. Só que daí existe o que? Eu estou acelerando. É no momento da aceleração. A hora que eu acelero. Tá? Depois que vamos supor, eu acelerei até 3.000 RPM, ele manteve. A hora que ele mantém, aí ele volta para cá, ó. Aí ele volta para cá. Só que lógico, a 1.000 RPM, opa, vem cá, bicho. A 1.000 RPM, eu vou ter uma quantidade de frequência desse pulso, tá? E a 3.000 RPM vai ser 3 vezes maior a frequência, por isso que ele se mantém acelerado. Só que a quantidade de combustível também é a mesma, tá? Então vamos voltar aqui. Olha lá, ó. Cheguei! Olha lá. Aí o que acontece, gente? Ele deu aqui a pressão, mandou aqui a corrente, mandou aqui o sinal, e aí ele monitorou a quantidade de tempo que ele quer que esse bico fique acionando.
tá? E olha a corrente como é que ela ficou, ó. Ela também se manteve, só que ela só, conforme vai tendo os pulsos, ela sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Por quê? Porque eu estou tendo um pulso que a gente chama de pulso PWM. Nós estamos tendo aqui um sinal modulado, né, gente? Esse sinal modulado, que a gente chama de PWM também, ele monitora, tá? O que? O tempo de acionamento da agulha. E também ajuda na hora que a agulha vai voltar para o seu estado de repouso. Então, por isso que um bico com injeção direta, você nunca pode ir lá na bateria, pegar 12 volts e colocar nele. Você queima ele, tá? Não pode fazer isso. Bom, agora... antes de eu passar lá para a prática, eu falei para vocês que quando der um defeito de bico injetor no scanner, você vai lá e você não põe o bico para limpar, você substitui o bico. Só que antes de você substituir o bico, gente, vamos pegar o sinal, tá? Vamos pegar o sinal do bico, que nem a gente está pegando aqui, ó. Porque vai que não tenha sinal. Porque se não tiver sinal, de repente a central vai falar que o defeito está no bico e o defeito não está no bico, certo? Só que e assim também, entenda o seguinte. Carro com injeção direta, o módulo de injeção dele é um módulo diferente, é um módulo mais rápido, um módulo com processador com mais velocidade, com mais memória, com mais tudo. Então ele é inteligente. Se algum desse sinal que ele já está esperando ficar diferente, significa que o corpo do bico não está funcionando direito. A agulha, o solenoide, a bobina, sei lá, uma coisa dentro tudo não está legal. E aí vai dar alguma interferência nesse sinal. Quando dá alguma interferência nesse sinal, já acende a luz da injeção, já fala que aquele bico lá não presta. E, se deu que está com defeito de bico, e você vai lá, você faz todos os testes, está tudo ok, troca o bico, tá? Não adianta querer colocar para limpar não, beleza? Vai por mim que você não perde e não erra. E, tem gente que até, quando dá defeito de um bico, ele já aproveita e já troca os 4 bicos. Para quê? Para não ter dor de cabeça. Porque você imagina o seguinte, você mexendo num carro de um cliente que tem muita grana. De repente ele te leva um carro para você mexer que custa 130, 140 mil reais. Que não é difícil, né, gente? Uma Land Rover, uma Volvo, uma Touareg, sei lá, uma Tiguan, né? Sei lá, um Audi A5, A6, A7, sei lá. E você tá reparando o carro dele, o cara tem grana. E aí você vê que tem um bico com defeito. De repente esse bico deu problema porque um fio estava estourado. Então você fala, pode dar defeito nos outros também. Então, por precaução, você já pede para trocar os 4 ou 6, né? Uma BMW, né? Principalmente BMW, dá um problema danado. Aí você já pede para trocar tudo. Por quê? Porque daí esse cliente ele não vai te incomodar mais por isso, né? E já tira o tanque, limpa, tá, gente? Faz tudo que tem que fazer. Agora, se você está com um carro desse, com o que a gente chama de RR, né? Um resto de rico, um carro que custa, sei lá, 50, 60 mil reais, que o cara que comprou já comprou meio que financiando tudo, aí é foda, né? Aí é complicado, né? Aí você acaba tendo que fazer um reparo só em um e deixa o cara alerta, fala, olha, eu vou trocar só esse, né? Mas os outros podem vir a dar problema. E a gente sabe que é arriscado, né? Porque nós temos clientes e clientes, né? E uma pequena parte de cliente, ele quer levar tudo pelo lado errado, né? Ele acha que o mecânico está roubando, né? Que o reparador é ladrão. E não é assim, né, gente? A gente tem que fazer um serviço para não dar retorno. O que a gente não pode é omitir informação. Isso a gente não pode. A gente sempre tem que ser muito correto com as coisas. Então agora eu vou lá ensinar para vocês como que a gente faz a captura desses sinais com o New Tecnoscópio. Vamos lá? Bom, vamos lá, gente, ó. Já tô com o meu arsenal pronto aqui, ó. Ó quem tá ali. E aí, Bob? Ó o Bob, gente, ó. Tá dormindo, coitado. Uma canseira, ó. Jesus, tá cansado. Mas vamos lá. Já tô aqui, ó. New Tecnoscópio, garra da Hantek, canal A e canal B. Eu vou usar aqui 2 atenuadores para mostrar para vocês o sinal dos 2 pulsos, tá? Aí aqui, ó, eu tenho a central da injeção, que é onde eu vou pegar o sinal. Aí o bico injetor, gente, ele tá ali, ó. Pra ver esse bico aqui é zica. Olha lá, gente, ó. Olha lá, esse é o conector do bico, né?
Então, difícil acesso demais, porque ele fica bem baixo. Então é ruim de chegar nele, né? Muito ruim. Então eu prefiro sempre vir aqui no módulo da injeção e né, a gente pega o pinout e aí a gente faz o quê? A gente vem aqui e faz o trabalho. Eu já olhei no meu diagrama elétrico. Eu vou pegar aqui as agulhas do New Tecnoscope, ó. Vou pegar aqui a agulha verde, tá? O New Tecnoscope, o canal A e B. E vou colocar aqui nesse pino. Esse pino aqui, ó, é de um dos bicos, tá? Vou colocar aqui. Opa, deixa eu colocar direitinho aqui, ó. Vou colocar aqui. O canal B, vou colocar aqui do outro lado, que é o outro pino do bico, para vocês verem, tá? Tá lá, ó, tá? Ah, mas eu esqueci de fazer uma coisa. Tirei de novo. Eu esqueci de colocar a garra de corrente. Nossa, depois de meia hora consegui encaixar aqui, gente. Pensa num trampo. Já vou colocar ela aqui, ó. Vou ligar ela aqui, deixar aqui no 10 mA aqui, ó, tá? Já tá ligadinho ali. Agora eu vou colocar já caiu tudo aqui, as agulhas no chão também, para ajudar. Vamos colocar aqui no canal B, canal A. Vamos ligar aqui o nosso negativo. Coloquei aqui. Gente, esses cabinhos novos do New Tecnoscope ficou show de bola, hein? Dá uma olhada, muito massa. Coloquei os atenuadores aqui pra gente poder fazer o teste. Só que eu coloquei os dois atenuadores aqui, gente, só que vocês não precisam, faz um de cada vez, tá? Porque o New só vai com um atenuador. Agora vamos para o teste. Ó, o New, gente, eu já deixei ele já pronto aqui, tá? Então o que eu tô usando, ó? O canal A eu deixei com 10 volts por divisão e a ponta por 10x. Por quê? Porque eu estou usando atenuador. Canal B a mesma coisa. E o canal C, eu já deixei habilitado os três canais, mas eu vou desabilitar, vou deixar só um para começar. Vou dar o play e vou dar partida. O sinal tá voando. Se eu der o stop, olha lá, ele pegou um monte de sinal, tá vendo? Só que a gente não estava enxergando por quê? Porque o trigger não está acionado. Então vamos acionar ele para facilitar a nossa vida, né, gente? Ninguém merece, né? Olha lá, o sinalzinho, coisa mais linda do mundo, tá? Vou dar uma aceleradinha para vocês verem. Olha lá, ó. E ó, eu vou acelerar e vou tirar vou acelerar com mais força e vou tirar o pé. Aí você vai ver que o sinal vai sumir. Olha lá, por que ele sumiu? Porque a gente estava em cutoff, né? Estava em sistema de desaceleração ou freio motor. Então, exatamente da forma que eu falei para vocês, né? Conforme eu acelero, ele gera essas ondas, esse sinal maior PWM. Por quê? Porque o bico ele está ficando mais tempo acionado. Outra coisa que é legal, gente, a gente saber é assim, ó. Aqui, quando eu acelero, ele fica mais tempo acionado. E dependendo da quantidade de pressão que chegar no bico, ele pode mudar o alvo do jato, tá? Para o combustível ser injetado em pontos diferentes. Isso aqui faz o carro ficar com uma economia assim fora de série. Agora vamos acionar o canal B para a gente ver o sinal. Olha lá, gente, o canal B é exatamente o espelho do canal A. Chega a mesma tensão para os dois sinais. E agora eu vou ligar o meu canal C, que é a minha corrente. Olha lá, gente, ó, a gente consegue ver um sinal de corrente bem interessante, tá? Eu vou deixar ele aqui pareado para nós podermos fazer uma análise bem legal sobre esse assunto. Deixa eu dar um stop, vou dar um play
O bom do Neo é isso, gente, ó, ele grava, quer ver, ó? Deu stop. Tá pronto, tá gravado. Ah não, vou fazer diferente, vou dar um play e vou dar umas aceleradas ainda. Desliguei o veículo, vou dar o stop e vamos analisar os sinais. Então, ó, aqui eu tenho um monte de sinal. Aqui um sinal praticamente em marcha lenta. Olha lá, ó, um sinal em marcha lenta. Então a gente consegue ver certinho aqui, ó, o consumo da corrente, né, gente? E a gente consegue ver aqui, ó, o consumo, quanto que dá, quanto que ele está indo, a queda, o tempo que ele fica acionado e depois o seu monitoramento. E olha, ó, né, gente, para poder acionar um bico desse, ó, quanto que chega a corrente, ó, 10 amperes. Vamos pegar a régua aqui, ó, vamos medir daqui até aqui, ó. Olha lá, em torno de, não, na verdade ela começa aqui, daqui até aqui, ó. Olha lá, ó. 10,85 amperes. Mas esse 10,85 amperes é o que? Na hora do acionamento principal. Depois ele cai para onde? Ele cai para um monitoramento bem menor, que daí já vem para casa dos 5 amperes. E depois, lá quando acelera, aí ele fica num estado mais que ele consome menos energia. Está aqui, ó. Aí aqui o consumo já está bem menor. Na casa aqui dos 3 amperes hora, só que a gente consegue enxergar que é um consumo bem alto. Por quê? Porque a pressão que está chegando no bico é uma pressão muito alta. Então tem que ter uma corrente maior. Se não tiver essa corrente maior, ele não consegue ser acionado, tá, gente? Então eu vou deixar os pinos que é ali do módulo do Golf, que eu esqueci de falar que tem qual pino que era, né? E o diagnóstico que você vai conseguir fazer em bico com injeção direta com o scanner e com o osciloscópio é exatamente esse que eu disse para vocês. Gente, da forma que nós fizemos os testes aqui, nós conseguimos tirar todas as conclusões necessárias para saber se o bico está funcionando bem ou não está funcionando bem. Lembrando que, se gerar algum código de falha, tá? Faça esse teste, vê se está comunicando direitinho com a central. Se tiver tudo ok, se estiver funcionando e persistir o sinal, o código de falha, substitua o bico injetor. Beleza? Gente, se você gostou, não esqueça de deixar o like. Se não gostou, deixa o like também. E se inscreva no nosso canal, tá? E compartilhe com os amigos. A ideia nossa é o quê? Ajudar os amigos reparadores. Beleza, pessoal? Até a aula 8. Abraço!